Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea, que hoje é um dia para fazer raiva no torcedor deles, né? Não conseguiram contratar o Mike Maignan, nem vão tentar. O problema de eu gravar o vídeo logo depois de acontecer aquilo é que surgem novas informações. O Chelsea nunca ofereceu mais de 12 milhões de libras pelo cara. Tipo, só isso que eles estavam dispostos a oferecer pelo Mike Maignan. Mas fato é que eles também não conseguem a contratação do Jaime Gittens. E assim, é uma situação inacreditável também o que o Chelsea fez com o Gittens, porque fizeram uma primeira proposta que era ali mais ou menos de uns 32 milhões de libras esterlinas. E assim, eles receberam uma contraoferta e aumentaram para 42 milhões de libras, das 50 milhões de euros, que já é um overpay danado em um atleta que mal está sendo utilizado nessa segunda parte de temporada pelo Dortmund, que está completamente escanteado, que não faz parte do planejamento. E aí, para piorar, o Dortmund pede mais e o Chelsea cogitou dar mais, né? Até que as negociações realmente não fossem para frente, e agora tem que esperar a janela abrir de novo, e pelo que tudo indica, o Chelsea vai insistir pelo Jaime Gittens, e para mim, assim, o alvo do Chelsea nessa janela de transferências é continuar no mesmo lugar, só alternando um pouco as peças que tem. Pode ser que o time melhore, pode ser, mas a verdade é que, assim, eu acho que o Gittens, inclusive, até encaixa melhor com o esquema do Chelsea do que o Jadon Sancho, por exemplo, né? Embora eu ache o Sancho mais talentoso pelas características do Gittens, em um esquema que ele isola tantos pontas, como é o caso do Maresca, o Gittens encaixa melhor. Mas fato é que assim, o Chelsea continua indo atrás de jogadores que teoricamente não resolvem os problemas de imediato, porque a verdade é que existem opções melhores que o Gittens no mercado, e o Chelsea não tão longe para contratar o Gittens, só dá mais pano para manga para a torcida ficar irritada com a postura do clube. Porque assim, te falo, já saíram rumores, o Barcola a 60 milhões de libras poderia sair. Se o Chelsea já está disposto a pagar algo próximo disso, minimamente próximo, pelo Gittens, por que não pagar para um Barcola, que a gente vê ali que é um jogador que tem talento demais para ser apenas um banco dentro do PSG. Tipo assim, só ser banco, melhor dizendo, pro PSG até, assim, plausível que ele fique no banco, porque tem Desiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, mas é muito talentoso para ficar só no banco, né? Ele tem espaço para ser titular em vários outros grandes clubes do futebol europeu. E o Chelsea não vai atrás do Barcola, vai atrás do Gittens. Por quê? Então, assim, essa falta de ambição, essa paixão por jogadores muito crus, que dependem de uma lapidação muito grande e um técnico, ao meu ver, com muito pouca experiência, que lidou muito pouco com isso na carreira, é o tipo de projeto que você fica ali jogando a moeda para cima esperando que ela vai cair do lado que você apostou, entende? É uma aposta que, assim, sinceramente, tem muitas chances de dar errado, né? Eu acho que a maneira, e eu não estou falando do Gittens em si, mas sim da maneira que o Chelsea conduz a janela. As contratações que o Chelsea tem agora, o Sarr, que veio do Estrasburgo, o Essugo e o Delap. O time vai para a Champions e esses são os nomes que o Chelsea está trazendo para mudar o nível da equipe: Essugo, Delap, Sarr. Porque não é como se o Chelsea estivesse numa posição de conforto. O time classificou para a Champions League na última rodada. Então, assim, existe muita coisa para melhorar na equipe se o objetivo é título. E você não pode postar sua luta pelo título falando daqui a 3 a 4 anos esses jogadores que a gente tem agora estarão prontos para a luta pelo título. Eu acho que isso é uma maneira muito ruim de ver o futebol com os recursos que o clube dispõe. E a verdade é que, olhando para essas negociações, para mim só deixa muito escancarado que o Chelsea só contrata quem ele quer de verdade, e quando quer, eles têm vontade, eles aumentam a taxa de transferência. Para o Maignan, eles aumentaram a taxa de transferência oferecida de 10 milhões para 12. Foi o máximo que eles poderiam ir por um goleiro comprovadamente de primeira prateleira nesses últimos anos. Pode não ter tido a melhor temporada dele no Milan, mas a gente sabe que ele é um goleiro muito melhor que o Sanches, né? Para ele, só 12 milhões de libras que eles podem oferecer. Para o Gittens, eles saíram dos 32 milhões de libras para 42. Converteram para o euro, eles saíram de umas 37, 38 milhões para 50. Ou seja, 50 milhões de euros. Aumentaram a proposta consideravelmente por um jogador que a verdade é que o Dortmund está doido para vender. Então, assim, é aquele negócio, né? Tipo, de um lado, o Milan também estaria doido para vender, mas um jogador já consolidado, comprovado, por mais veterano que ele seja, é numa posição que a idade, ao meu ver, importa muito menos. Então, assim, é muito bizarro ver esse comportamento sendo ainda naturalizado por muita gente, né? Não deveria ser naturalizado esse tipo de coisa. Isso não é a postura que um time grande deveria ter.
E aí eu fico pensando, caso não dê Gittens, quais serão as alternativas? Tem dois nomes que estão circulando ali nas alternativas, e elas são o Garnacho, um Deus me livre, e o Mohamed Kudus. O Kudus, para mim, bom. Esse alvo eu gosto, mas não é um alvo que eu cravo que vai ser titular. Ele é um coringa, assim, no aspecto de poder ser usado de várias maneiras possíveis, né? Jogador canivete suíço. Joga de ponta esquerda, ponta direita, joga de centroavante, de meio atacante, jogou até de meio recuado. Ele é versátil, ele é dinâmico. E eu acho um jogador que tem um talento muito grande e, a meu ver, é bem mais consciente de usar as ferramentas dele do que os outros dois, o Gittens e o Garnacho. Para mim, Gittens e Garnacho são apostas muito grandes e eu acho o Kudus, né, um jogador um pouquinho mais previsível de que ele pode dar certo, ainda mais no ambiente que, a meu ver, pode potencializar mais as qualidades dele. Mas ele está no fim da lista. Esse é o ponto também que tem que ser dito. O Kudus, para mim, é o melhor jogador dos três e ele está no fim da lista. Ele é o mais versátil, ele é o mais dinâmico. Então, assim, pode não ter os números mais explosivos do mundo, ok, mas assim, ele é o melhor dessa lista. O Garnacho também não tem números explosivos, e o melhor momento, né, por parte do Gittens na temporada era o pior do Dortmund. Quando o Dortmund começou a vencer, foi quando teve menos influência dele em campo. Então, é difícil você criar muitas expectativas para o que o Chelsea está fazendo. E eu acho que há um amadorismo muito grande por parte dessa diretoria de futebol, que claramente dá os sinais de desespero e os times estão se aproveitando muito disso. O Brighton se aproveitou com o Caicedo, o Benfica se aproveitou também com o Enzo Fernandes. Muitos times já se aproveitaram do desespero da diretoria do Chelsea em gastar dinheiro por aqueles que eles são obcecados e no final conseguem sair muito. Você vê perceptível os jogadores que ele quer, o quanto eles se esforçam para isso e a má vontade, mesmo jogadores que seriam muito bons para a equipe. A gente vê uma vontade com o Victor Osimhen, não acertaram nada, não fizeram nada para trazer o Osimhen. É a mesma coisa para o Mayan, nada, esforço zero, mas quando quer de verdade, os caras vão desesperados, dão todos os sinais de desespero e pagam muito mais do que deveriam. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.